Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje, dia 1º de junho de 2021. O coronavírus agrava muito a tensão entre os Estados Unidos e a China. Isso por causa de uma investigação sobre o coronavírus que o presidente americano Joseph Biden pediu para a CIA realizar. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, obrigado por estarem assistindo esse vídeo, que vocês também compartilhem com suas redes sociais e não esqueçam, deem o seu like, tenho certeza que vocês vão gostar. O presidente americano mudou, mas o clima de confrontação entre os Estados Unidos e a China está muito longe de se suavizar, ou seja, de melhorar. As duas maiores potências mundiais travam uma disputa no terreno comercial e tecnológico, na corrida armamentista e até na espacial, evocando assim como se fosse uma guerra fria de antigamente. Desde seus primeiros compassos, a administração de Joseph Biden manteve um discurso de pulso firme perante a escalada autoritária do regime de Xi Jinping. As dúvidas sobre a origem do coronavírus, que brotou na China no final de 2019, agravaram a tensão. Biden não descarta a hipótese de que o vírus tenha escapado por acidente de um laboratório de Wuhan, algo que Xi Jinping nega taxativamente, e encarregou a CIA, no caso Biden, de fazer uma investigação independente. E também há rumores, daqueles mais radicais, de que pode ser até uma guerra bacteriológica, mas não é o que o Joseph Biden fala, ou seja, uma guerra biológica. A relação está muito difícil e não vai voltar onde estava. Ambas as partes se veem mutuamente com receio, olhando-se com desconfiança. Cada uma está convencida de que seus motivos são bons e de que a outra se move por razões malignas. A tensão vem crescendo nos últimos anos, à medida que a China acumula influência econômica no mundo, sem cumprir as expectativas criadas sobre a sua abertura comercial e política. Mas piorou a partir da pandemia. Até janeiro deste ano, Pequim não havia autorizado a entrada de uma missão da Organização Mundial da Saúde para investigar a origem do coronavírus. E com ela, já presente, impediu que a equipe tivesse acesso às amostras e informações primárias, levando tanto a Organização Mundial da Saúde como os Estados Unidos da América e outros países a desconfiarem dos dados obtidos da China. O relatório resultante aponta o salto de um animal para um ser humano, ou seja, como se o animal que transmitisse para o ser humano, como a teoria mais provável, segundo o que a China divulga, sobre o surgimento desse surto, mas sem descartar a alternativa que Pequim rejeita, que este salto tenha ocorrido de forma acidental, dentro do Instituto de Virologia de Wuhan. Eles dizem que não foi feito do Instituto de Virologia de Wuhan, que está muito bem guardado e muito bem policiado, como vocês vão ver na fotografia. Na quarta-feira passada, Biden afirmou em nota que ambos os cenários são plausíveis e anunciou uma investigação com o objetivo de obter um relatório conclusivo em um prazo de 90 dias. A hipótese do contágio acidental no laboratório de Wuhan tinha sido avaliada pelo governo do republicano Donald Trump ao longo de 2020, quando a maior parte da comunidade científica a desdenhava, mas seu sucessor democrata lhe deu a credibilidade após o surgimento de relatórios sobre a doença, escrito por 3 pesquisadores desse centro em novembro de 2019, para as autoridades chinesas. Trata-se de uma teoria conspiratória. Algumas pessoas nos Estados Unidos ignoram completamente os fatos e a ciência. Isso é o que disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. A nova era das relações foi verbalizada de forma crua na quarta-feira passada pelo principal diplomata americano para a Ásia, Kurt Campbell, em uma conferência na Universidade de Stanford. Campbell foi citado pela agência Bloomberg, onde ele afirmou que o paradigma dominante atualmente é a competição entre potências. O período conhecido usualmente como vinculação e compromisso, que os americanos gostam de chamar de engagement, terminou, disse Campbell, acrescentando que a política de Xi é a responsável pela guinada de Washington em relação a Pequim.
A colaboração sobre assuntos como a Coreia do Norte ou o desafio da mudança climática ficam à margem desses atritos, mas a política de Biden para a China está mais próxima de Trump que a de Obama. Este tom assertivo contra Pequim é um dos poucos elementos de consenso político entre ambos os partidos nos Estados Unidos. Eu ainda diria que ela está mais, não só próxima de Trump, mas ela é a própria política de Trump, que Trump queria implantar, e ele deu continuidade. Em seu primeiro discurso ao Congresso como presidente em 28 de abril, Biden apresentou sua corrida contra a China como uma questão de princípios políticos de nível mundial. Olha bem o que ele frisou. Isto é uma batalha entre democracia e autocracia. Autocracia a China e democracia os Estados Unidos da América e o mundo ocidental. Ele, Xi e outros autocratas acreditam que as democracias não podem competir com as autocracias no século XXI, porque é muito demorado para obter consensos, disse Biden. E acrescentou, devemos mostrar que a democracia ainda funciona. Também Pequim enxerga essa disputa como uma batalha por hegemonia, que vai além de desacordos sobre assuntos concretos. A China está convencida, nas palavras do próprio Xi, de que o Ocidente está em alta e o Ocidente em decadência. O Xi disse o seguinte no discurso dele: o Oriente está em alta, no caso onde está a China, o Oriente, e o Ocidente está em decadência. É o que eles acreditam, o que o Xi Jinping acredita. A invasão do Capitólio por manifestantes trumpistas em 6 de janeiro serve de artilharia ao regime chinês. Apenas 5 dias depois do incidente, num discurso que o Xi Jinping fez para a cúpula do Partido Comunista Chinês, que foi publicado na íntegra apenas esse mês, agora passado de maio, salientou que apesar dos numerosos problemas que o mundo enfrenta, a China é invencível. Então eles se acreditam invencíveis perante o mundo. Na primeira conversa telefônica entre os dois líderes, Biden expressou a Xi sua preocupação com as práticas comerciais coercitivas e injustas da China, a repressão em Hong Kong e os contra os uigures e outras minorias na província de Xinjiang, assim como as ações crescentemente autoritárias na região, incluindo Taiwan. O presidente Joseph Biden manteve uma forte presença militar nos Estados Unidos da América, no Mar do Sul da China, onde Pequim reivindica a maior parte das águas, enquanto Washington considera ilegais as alegações de soberania chinesas. Também reafirmou que seu férreo apoio a Taiwan. A primeira reunião bilateral entre Pequim e Washington, em março passado, em Anchorage, deveria ter servido para reativar as relações bilaterais, mas acabou virando uma troca de acusações diante das câmeras, deixando claro a que ponto chegamos de descontentamento mútuo, que eu já abordei isso num vídeo específico há pelo menos talvez quase um mês atrás, ou um pouco mais. A guerra tarifária persiste. Biden manteve todas as sobretaxas impostas por Donald Trump sobre produtos chineses, que inclui num valor de mercadorias de 360 bilhões de dólares somente em 2019, que é o último dado atualizado que eu obtive. O equivalente a 66,4% de todo o comércio, segundo cálculos do Instituto Peterson. Então, esta é a situação da China, que é um gigante asiático, redobrou a confiança em si mesmo. A China eliminou oficialmente a pobreza neste ano e conta com forças armadas com rápida modernização, o que lhe permite ostentar sua musculatura nos territórios em disputa, seja o Mar do Sul da China ou a fronteira com a Índia, no Himalaia, e pressionar Taiwan. É um país cada vez mais assertivo no terreno internacional, cujos embaixadores recorrem a redes sociais, tal como o Twitter, para defender as posições de seu país, às vezes com linguagem muito pouco diplomática. Pequim acaba de assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Veja que função importante que eles assumiram. E está cada vez mais presente nas instituições multilaterais, seja dirigindo-as ou encaminhando sua pauta. É uma sociedade convencida de que conta com uma correlação favorável de forças, uma sociedade satisfeita com sua própria força como nação e que acredita que chegou a hora de ocupar o lugar que lhe corresponde no cenário internacional. Na minha avaliação, tanto Biden como Xi Jinping, eles são líderes racionais. Ou seja,
não vão muito pela emoção nas suas declarações, como o Donald Trump, depois podem se arrepender ou não, jogam para as suas torcidas, eles são racionais. E eu faço isso falando da China, ele é um governo muito pragmático. E o Joseph Biden está sendo também. A desconfiança não vai desaparecer entre ambas as partes sobre essa questão do coronavírus e pode se estender para outras áreas. E Pequim sabe que há áreas onde a cooperação beneficia os dois países, assim como os Estados Unidos da América sabem também. Desde a luta contra o próprio coronavírus, a estabilidade financeira global e ainda de maneira, vamos chamar assim, muito eficiente, de uma maneira muito ainda incipiente, muito fraca ainda, mas ambos já estenderam a mão e aceitaram colaborar numa mudança climática. Então, há vamos dizer assim, chamar no jargão brasileiro, que muitas vezes se fala, há uma luz no fim do túnel, não tenho dúvida disso. Isso é muito importante, que a longo prazo a gente espera, as partes esperam que surja uma solução para isso. Apesar da tensão, na minha avaliação, não acredito em guerra, não acredito em tiroteio entre ambas as partes. Essa radicalização, muitas vezes de discurso, de manobras militares, vai haver, né? Mas não acredito. E pode ser que eles partam para um modelo de fazer uma aliança em áreas em que haja um interesse mútuo, e algumas talvez fiquem aí numa área cinzenta e de discussão, mas acredito que é isso. Acho que a China tem muito interesse nisso e acredito que os Estados Unidos também têm interesse nisso, a fim mesmo de desarmar a tensão entre os dois países. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, obrigado aos inscritos no canal. Você que não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Desejo a todos sucesso. Peço que não esqueçam de apertar o like e de compartilhar com as suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.